Olá, quinto ano, estamos aqui mais um dia, né, de produção, de aula, através desse vídeo, tá? Hoje nós vamos ter a disciplina de português, tá bom? Em português, vocês podem estar abrindo a nossa apostila na página 9. Onde vai trabalhar a formação das palavras com terminação em oide, tá? Quando vem esse pedacinho que a gente vai trabalhar antes, a gente chama de prefixo. Como vem depois, a gente chama de sufixo. Então, podemos dizer que a gente vai falar sobre o sufixo oide, tá? Na página 9. E aí tem umas atividadezinhas aqui para serem feitas. Na página 10, nós temos aqui um texto de divulgação científica, tá? São textos jornalísticos, divulgam as descobertas de várias áreas do conhecimento, como cultura, política, economia, ciências, entre outros. O título tem Vovô e o videogame, tá? Então, assim, esse é o título do texto. E na página 11 tem a continuação do texto e umas atividades sobre o texto. Na página 12 e na página 13, nós temos mais algumas atividades relacionadas a esse texto, tá bom? E assim a gente conclui a nossa parte de português de hoje. E agora nós temos atividades caligráficas. Na atividades caligráficas, nós também vamos trabalhar um pouquinho sobre esse sufixo oide, tá? Que está lá na página 14. Bem aqui, ó, que nós temos umas atividadezinhas, tá? E tem como tema o que há de novo. O sufixo oide dá à palavra o sentido de formato, aparência, aspectos, similaridade, semelhança. Então, esse é, né, o sentido do sufixo oide, tá? Nós temos aqui as atividadezinhas para vocês estarem fazendo. Feito isso, nós temos também uma produção textual aí. Como sexta-feira, dia 5, é o dia da reciclagem e nós vamos falar sobre reciclagem, tá? Na nossa apostila de datas culturais. Então, a prof trouxe hoje a proposta para vocês estarem fazendo, construindo um texto, tá? No caderninho aí que está com vocês, com o tema reciclagem. Falem da importância da reciclagem, tá? Então, assim, podem falar também sobre as artistas, né, as artesãs, que através da reciclagem a gente descobre muita artesã, que reciclagem é uma arte. A reciclagem também é uma fonte de renda hoje em dia para muitas famílias, né? Então, assim, tem muitos catadores de reciclagem que sustentam sua família com a reciclagem. Então, podem estar falando desse ponto também, tá? Além do que, a reciclagem, ela é muito importante para o meio ambiente, porque quanto mais a gente recicla, menos lixo orgânico para decompor, né, na terra, melhor para o meio ambiente. Então, assim, pode estar falando um pouquinho sobre cada ponto desse, tá bom? E caprichem no texto, não esqueçam dos parágrafos, das pontuações, tá? Com bastante capricho. E lá no final, vocês sabem, toda vez que tem uma produção, tem uma ilustração. Vocês vão ilustrar o texto de vocês, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre história, tá? Na história, a gente vai abrir na página 3, tá? Semana passada, na nossa aula de história, a gente trabalhou só essa introdução, tá? Então, hoje nós vamos estar trabalhando na página 3,
como conhecer o passado, tá? Então, assim, como conhecer o passado, né? Através das fontes históricas. E assim, as fontes históricas, elas podem ser materiais, podem ser visuais, podem ser orais e podem ser também escritas, tá? São essas as nossas fontes históricas. Na página 4, nós temos aqui mais alguma coisinha falando sobre fontes históricas. Nós temos aqui a fonte histórica 1. Na página 5, nós temos a fonte histórica 2 e a fonte histórica 3. E umas atividadezinhas a respeito de fonte histórica, tá? E na página 6, nós temos mais uma atividade. Então, em história, vocês vão estar fazendo isso, tá? E assim que possível, a gente vai andando com o conteúdo de acordo com a necessidade. Se precisar, a prof volta, a gente trabalha, tá? E é bem importante que vocês procurem na casa de vocês alguma coisa de fonte histórica, tá? De repente, assim, minha avó tem uma balança do tempo em que não era balança digital, era aquela balança que tinha os pezinhos, que de um lado colocava os pezinhos e do outro o alimento para pesar, para equilibrar. A minha tia tem uma máquina de costura que não era ligada na energia. Então, assim, se possível, tirem foto e postem, tá? Marquem a escola nas redes sociais, para que a gente possa estar fazendo essa troca entre você, entre o colega. Às vezes o colega posta uma fonte histórica que você não conhece, então você passa a conhecer. E assim a gente vai fazendo essa troca entre o grupo do 5º ano, tá bom? Mais um dia encerramos, né? Um diazinho, e amanhã estamos juntos novamente. Beijinho da Prof. Fábio, que está morrendo de saudade do 5º ano.